Olá, amigos do Sport Center. Falamos de Córdoba, na Argentina. A delegação do São Paulo chegou aqui na concentração para a estreia na Libertadores nesta quarta-feira, por volta de 8h30 da noite, depois de uma viagem de 3 horas em voo fretado. O time chegou com 2 desfalques: o Pablo Maia, que desde o início do ano está lesionado, e o Lucas Moura, que se contundiu na partida semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras e que deve demorar ainda mais 3 ou 4 partidas para retornar. Oscar, ao contrário, não jogou contra o Sport, se recuperou, está com a delegação e a tendência é que comece como titular na vaga de Marcos Antônio. O time provável que o São Paulo pode colocar em campo contra o Tajeres é o seguinte: Rafael no gol, Arboleda, Lanfranco e o terceiro zagueiro entre Sabino e Ferrarese, na ala direita Igor Vinícius, na esquerda Enzo Dias, Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, e no ataque Luciano e Caleri. Zubeldia está pressionado, não só pelo Campeonato Paulista e por alguns torneios do ano passado, principalmente pelo jogo contra o Sport, quando foi vaiado pela torcida no Morumbi. E ele conversou com exclusividade com os canais ESPN e comparou o grupo do ano passado, que tinha Tajeres, Barcelona de Guayaquil e Cobresal, com o grupo deste ano, que tem o mesmo Tajeres, além de Alianza Lima e Libertad. Tajeres tem modelo de jogo muito importante, já há anos, por isso los entrenadores suelen tener buenos resultados allá. Libertad tiene inversión, jugadores de mucha experiencia, calidad, y Alianza es un equipo el más popular de Perú. Tajeres e São Paulo, jogo de abertura para o tricolor da Copa Libertadores, terá transmissão dos canais ESPN nesta quarta-feira, direto aqui de Córdoba. Estrear contra o São Paulo, é um time brasileiro, já conheço mais ou menos como é que é. E aqui também vai estar um caldeirãozão, né? E vamos para cima, vamos fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, não fugir da nossa característica de jogo. E eu creio que vai ser um jogo muito bom aqui, um jogo espetacular. Mas antes, falar do São Paulo, que encara um rival que não vence em casa há 4 meses. O Talheres não vence em casa há 4 meses. Em compensação, o São Paulo tem um retrospecto muito ruim contra o Talheres jogando lá em Córdoba. Aliás, esse estádio aí é meio amaldiçoado para o São Paulo. Foi lá que ele perdeu também a final da Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, o estádio Mário Kempes. E olha aí, o Rafael Reis escreve: Libertadores, rival da estreia do São Paulo, não vence em casa há 4 meses. Porém, o time do Zubeldia, e sobretudo o Zubeldia, está absolutamente pressionado pela torcida, por parte da mídia, muita gente achando que o trabalho estagnou, ou que não sai dali, não sai mais nada, e que o São Paulo vai mal. E talvez o São Paulo vá para o sacrifício com o Oscar, que foi viajar, Danilo. Pois é, eu vi essa notícia também do Oscar. Se ele tiver na sua condição física sem risco de machucar e piorar e ficar 2, 3 meses fora, tudo bem ele jogar, porque faz muita diferença. E para o São Paulo, esse jogo com o Talheres, acho que um empatezinho, considerando o resto do grupo, tá bom. O Alianza Lima e o Libertad, que compõem o grupo do São Paulo, acho que não são times que vão oferecer tanto risco assim para o São Paulo. Acho que esse vai ser o mais difícil da chave, ainda mais por se tratar do jogo fora de casa. Então, o Oscar, se tiver numa condição que não vai se machucar e que não vai ficar muito tempo fora, eu acho que é uma boa. A questão do São Paulo, de novo, é o que a gente fala sempre, é a questão do São Paulino entender que é um momento difícil, vai ser uma temporada difícil, que sim, com o time titular, o São Paulo tem condições de brigar pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Na hora que vira mata-mata, a gente sabe que os 11 do São Paulo conseguem fazer jogos bem competitivos. Já foi assim no ano passado contra o próprio Botafogo, que foi o campeão da América. A questão para o São Paulo é mais toda a temporada e os desafios do calendário, como nesse caso do Oscar. Por isso que eu repito, se estiver bem, se não for se machucar, tudo bem. São Paulo, ter o Oscar é um reforço bem importante. Bom dia, Casão. Jogo casca grossa para o São Paulo, o Zubeldia aí por um fio, e aí deu o azar de logo de cara, quando está por um fio, pegar um adversário difícil, num lugar difícil. Verdade que o Tajeres não vence há 4 meses em casa, não vai bem no campeonato argentino, mas é duro, é osso jogar lá. O São Paulo sempre se dá mal lá. Difícil para o Zubeldia. Bom dia.
Bom dia. É difícil para o Zubeldia, é difícil para o São Paulo. E o time de São Paulo, eu acho o time de São Paulo muito bom. O que acontece que o Zubeldia precisa resolver rapidamente isso, nós estamos em abril, né? É o 4º mês do ano, é a oscilação, né? O time oscila demais durante a partida. Não é só a questão de você jogar bem uma partida, jogar mal a outra, durante o jogo você pressionar e depois ser pressionado, se perder. Durante a partida, o São Paulo é uma montanha-russa. E a maioria das vezes, a maior parte, é descendo, não é subindo. Então, é um trabalho difícil para qualquer treinador, não é Zubeldia, sabe? Vê o Vojvoda lá no Fortaleza. Fortaleza começou o ano pessimamente, principalmente jogando em casa. E tem um time ótimo, um time forte. O São Paulo também. Só que essa questão da oscilação, essa questão de não definir uma equipe titular, um modo de jogo, uma estratégia contra as equipes, não conseguir fazer com que a equipe jogue no 4º mês do ano, né, como uma equipe deve jogar para disputar títulos, para fazer boas campanhas, para ter segurança de jogar fora. Por exemplo, o São Paulo vai jogar com o Tadieres. Ok, o São Paulo tem dificuldade de jogar lá no estádio de um dos grandes jogadores do futebol argentino, o Mário Kempes, meu amigo, inclusive. Tem essa dificuldade. Mas olha o Talheres e olha o São Paulo. Olha a história do São Paulo, olha a história do Talheres, olha o momento, né, do São Paulo, o momento do Talheres. O São Paulo tem que ir lá e se impor. Se ficar encolhido só porque não ganha do Talheres fora de casa, ou porque foi eliminado pelo Talheres já na pré-Libertadores de alguns anos atrás, ou porque está desfalcado, gente, aí toma sufoco de qualquer um. Você vai jogar fora e fica amedrontado, você toma sufoco. Quando você vai fora e mostra que você está lá para ganhar o jogo, para ir para cima, para bater de frente, o jogo muda. Então a questão é, o São Paulo tem que ditar qual é o ritmo e a dinâmica que tem que ter a partida. O São Paulo tem que mostrar que está com personalidade e com coragem de vencer. Aí sim, eu acho que consegue fazer uma grande partida. Danilo, isso que o Casagrande falou, coragem e tudo mais, tal, passa talvez pela escalação. O São Paulo, quando jogou com os 3 zagueiros nos últimos tempos, tomou muito poucos gols. E talvez um empatezinho lá não esteja mal, tal. E tem outras coisas para decidir, né? Laterais, será que o Enzo deve jogar? Já que o cara jogou no Talheres, inclusive, em vez do Endel. Do outro lado, Cedric em vez do Igor Vinícius. Dá para fazer um jogo mais conservador, tendo Oscar ou não? Eu faria um jogo não necessariamente conservador, mas um jogo em que você tenha uma vantagem pelo menos física, né? E aí eu acho que o Cedric pela direita, ele reforça, os 3 zagueiros, eles dão uma segurança para o São Paulo que a gente já viu durante a temporada e que é importante você jogando fora de casa, né? Como disse o Casão, apesar da má fase do Talheres e tudo, o São Paulo tem ali uma história, um time maior, mais dinheiro e tudo mais. Mas é Libertadores, é aquele jogo nervoso, é aquela tensão, jogar fora de casa, contra o Argentino, toda aquela história que a gente sempre fala sobre Libertadores. E a partir do momento que você tem um time mais seguro e mais físico, que consegue disputar, que consegue resistir, não porrada de falta, mas aqueles jogos mais com mais tranco mesmo, com mais ombro a ombro, com mais combate, com mais questão física, não tem como resumir além da questão física da Libertadores. Eu acho que o São Paulo pode ter que se preocupar com isso. E como você disse, Tironi, um 0x0, 1x1, qualquer empate ali fora de casa é um bom resultado para mim. Claro que o São Paulo, como disse o Casal, não pode jogar recuado, querendo o 0x0, com medo. Mas chegando ali nos 40 do segundo tempo, tiver 0x0, tiver 1x1, é um resultado totalmente aceitável para essa sequência da Libertadores, ainda mais numa estreia. E eu acho que também, quando a gente estava falando da presença do Oscar, pode até perder um pouco nesse vigor, mas dá um pouco na questão de hierarquia, como dizem os argentinos, né? Da hierarquia, que o outro jogador do outro lado olha e fala, isso aqui é o Oscar. É diferente de ter um outro moleque, um outro cara menos reconhecido ali, o time já te olha de uma forma diferente também. Então, Casão, misturando as duas coisas, se impor, né, num jogo na Argentina, contra um adversário que também vem muito mal. Aliás, o técnico do Talheres é o Cacique Medina, aquele que passou aqui no Internacional. O atacante Bustos, né? Exato, o atacante Bustos, que teve uma passagem breve pelo São Paulo.
Mas aí tem um dilema, Casão, que é esse. Teremos lá um jogo físico, como é o time do Tajeres sempre, um jogo muito físico. E o Zubeldia está naquela... na beira da guilhotina, também por conta da utilização dos jovens da base. Mas aí a minha opinião, eu queria ouvir a sua. Talvez não seja jogo para os jovens da base, um jogo cascudo como esse, para você lançar os caras nessa condição. Mas se ele não faz isso em algum momento, vai ser criticado pela torcida se o resultado não vier. Ele está meio numa encruzilhada ali, me parece, o Zubeldia, Casão. Então, nessa questão dos jovens, quem se colocou na encruzilhada foi ele, né? Ele mesmo se colocou ali, porque ele teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os jovens para jogar, para dar, passar experiência para eles, fazer com que eles entrassem no time principal competindo, independentemente do adversário, como foi o Rian. O Rian entrou contra a Portuguesa e fez o gol da vitória. E depois, o Zubeldia esqueceu o cara, né? Agora, se você lança os garotos hoje, por exemplo, você mete lá 3, 4 garotos contra o Tajeres e o time for atropelado ou tiver dificuldade, vai ser... a pressão vai ser imensa por causa da escolha, não por causa dos garotos. Porque vão falar isso que eu estou falando. Pô, teve o Campeonato Paulista inteiro para colocar os garotos para passar experiência para eles pegarem rodagem, para eles se sentirem mais à vontade, para eles pegarem intimidade com os outros jogadores profissionais dentro do campo, e não fez. Aí agora você joga os caras lá, então ele se colocou numa encruzilhada por causa disso. E aí entra a mesma coisa que o Dorival na seleção brasileira, né? Com o Hendrick, com o Estevão. Pô, tem a molecada... Primeiro, o Estevão ele não convoca, depois convocou. Só coloca na roubada o Estevão ou o Hendrick. O Estevão é convocado, fica no banco, todo jogo não entra 1 minuto. E aí a cobrança, além dos resultados, além do mau rendimento, vai em cima disso. Como que não coloca os jovens, se todo mundo coloca? Né? Compara com a Espanha e tal. O Zubeldia está na mesma situação, é uma situação parecida, né? Porque os outros times que têm base boa, lança. Palmeiras, por exemplo, lança. Tudo pronto para a estreia do São Paulo na Libertadores. O tricolor vai enfrentar nesta quarta-feira, em Córdoba, na Argentina, o Tajeres. O técnico está pressionado. Zubeldia vem de uma eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista. Logo depois teve 18 dias livres para trabalhar e preparar a equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Sport no Morumbi. Jogo que terminou empatado em 0-0. São Paulo não mostrou evolução e foi vaiado pela torcida. Não tenho nenhum comentário. Se não ganhamos, vai haver cobrança. Assim de simples. Bom, essa é mais uma oportunidade do São Paulo de dar uma resposta para a torcida, que está cobrando por desempenho. Hora de falar sobre o São Paulo, que não poderá jogar em seu estádio caso vá à final da Copa do Brasil e realize a segunda partida como mandante. A segunda final da Copa do Brasil está marcada para 9 de novembro, mas um dia antes, 8 de novembro, o estádio do São Paulo estará alugado para a realização de um show e não há tempo hábil para a desmontagem de toda a estrutura e para receber essa partida. Diante disso, São Paulo já sabe que, se for a final, vai ter de torcer para fazer o primeiro jogo como mandante no Morumbi, para que possa atuar como visitante na partida de volta. Vi muita contestação de torcedores do São Paulo em relação a essa decisão, mas é preciso lembrar também que o tricolor passa por enormes dificuldades financeiras. O fluxo de caixa é péssimo, o tricolor atingiu uma dívida próxima de R$1 bilhão. Na temporada passada, um prejuízo de 289 milhões. Até por isso, qualquer nova possibilidade de colocar dinheiro em caixa é super bem-vinda. Digamos que o São Paulo recusasse a possibilidade de realizar esse show e fosse eliminado, por exemplo, no primeiro mata-mata da Copa do Brasil, certamente seria alvo de muitas críticas do torcedor. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para registrar a sua opinião. Você está do lado de quem? Dos dirigentes do São Paulo ou dos torcedores que já estão lamentando a marcação desse show justamente para a véspera da Copa do Brasil?
Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Oscar volta a ficar à disposição do técnico Luiz Subeldia, ele que treinou tanto ontem quanto hoje aqui no CT da Barra Funda. Esses 2 treinos aconteceram no período da manhã, apenas essas 2 atividades, e a preparação para esse jogo, para essa estreia na fase de grupos da Libertadores foi encerrada. Lembrando que o São Paulo jogou no último sábado, Sport acabou empatando sem gols, o Caleri perdeu um pênalti. Na ocasião, o Oscar não estava em campo, ele não foi sequer relacionado, porque ele tinha sentido ali uma pequena lesão no posterior da coxa, então foi preservado, mas ontem e hoje treinou, ontem no meio período, hoje já inteiramente junto com seus companheiros, viajou, foi relacionado, mas fica aí a dúvida se ele será uma opção no banco de reservas, que deve ser o mais provável, ou se ele já entrará como titular para essa partida que acontece às 9h30 da noite lá em Córdoba, na Argentina, no estádio Mário Kempes, onde o São Paulo não tem aí boas recordações, mas espera quebrar tabus aí jogando diante do Tajeres. Agora, o Oscar volta a ficar à disposição, como eu falei, deve ser opção no banco de reservas, até para preservar mais o jogador. Agora o Lucas não. Lucas Moura, que vem tratando dores no joelho desde a semifinal contra o Palmeiras, não treinou ainda com os companheiros desde aquela data, então são mais de 20 dias aí fazendo esse fortalecimento, essa recuperação do joelho direito para voltar a ficar à disposição. Numa entrevista até para o Eduardo Afonso, da ESPN, o Subeldia acaba falando que ainda vão algumas semanas para o Lucas voltar a ficar à disposição. Tá certo, gente? Então, o São Paulo finalizou essa preparação, o jogo, como eu falei, 9h30 da noite amanhã, vai poder aí dar um passo a mais ou não nessa história do Subeldia no São Paulo. A gente sabe que ele está bastante pressionado no cargo, pressionado por conta da escalação do último final de semana, de não ter colocado meninos da base, dos resultados, enfim, mas amanhã, então, São Paulo faz essa estreia na Copa Libertadores, espera chegar mais longe do que o ano passado, acabou sendo eliminado ali por erros individuais diante do Botafogo, que acabou sendo campeão naquela edição, mas o São Paulo aí do Luiz Subeldia que disse que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores nesse ano, né? Vai estrear então amanhã aí fora de casa, lá na Argentina. Viajou hoje, já está aí a caminho de Córdoba para amanhã então fazer essa estreia. Tá certo, gente? No grupo C do São Paulo, a gente tem então o Tajeres, que é esse adversário de amanhã, também o Libertad do Paraguai e o Alianza Lima do Peru. Tá certo? Então é isso aí, galera. Você que é São Paulino de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo, né, fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Tajeres, né, time aí se preparando bem, se preparando mesmo, viajou ontem e chegou ontem mesmo à noite lá em Córdoba, lá na Argentina, onde vai fazer um jogo duríssimo mesmo contra o Tajeres, e a gente fica pensando como que o Zubeldia vai entrar, com que formação ele vai entrar e com que postura esses jogadores vão entrar depois da cobrança da torcida, né? Depois da cobrança da torcida. Acredito eu que vai ser um jogo muito duro, jogo físico, porém é importante ressaltar algo. O Tajeres está 4 meses sem vencer no estádio dele. E aí muita gente vai pegar e vai falar assim, mas a gente sabe que o São Paulo aqui no Brasil, digamos assim, eu sou torcedor do São Paulo, dou até risada dessa situação. O São Paulo é o famoso levanta defunto, né? Time que já tá morto, São Paulo vai ali, joga e acaba deixando o time em alta. É assim aqui no Brasil, espero que lá na Argentina seja diferente. O time tá, mais uma vez, o time tá 4 meses sem ganhar no próprio estádio. Então quer dizer que tá com um retrospecto ruim dentro de casa. E não é um time que vem em grande fase. Então o jogo é muito viável para o São Paulo ganhar e quebrar até o tabu. Para mim, passa muito pelas mãos do Zubeldia de saber quem ele vai colocar como titular. Porque a gente sabe, ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros. Até porque o jogo fora de casa, e eu acho que a formação ideal para esse jogo poderia ser a formação que ele jogou contra o Sport. Entra com os 3 volantes, solta os 2 laterais que vão jogar ali de ala para distribuir ali para Caleri e Luciano. Essa para mim seria a formação ideal. Eles vão falar por que os armadores.
Cara, é um jogo onde o Tajeres vai atacar. Vai atacar. E o Luiz Gustavo consegue distribuir. Alisson também consegue distribuir. E Marcos Antônio consegue distribuir também. São três jogadores que têm a dinâmica de passe muito boa ali. Então, para um time que vai vir para cima, que vai vir teoricamente mais aberto, essa formação seria ideal. Meio campo de pegada, com os dois laterais ali, fazendo a ala ali, indo e voltando. Já contra o Sport, essa escalação não servia porque o Sport ia vir fechado. Eu acredito que ele possa sim repetir essa escalação aí. Acredito muito que ele possa repetir essa escalação e colocar o Oscar no segundo tempo. Muitos estão dizendo que o Oscar vai entrar de primeira. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas veremos, né? Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!